Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando então, meditação, capítulo 18, volume 1. Vamos pegar firme agora, tá? Porque agora a gente vai entrar na divina vontade mesmo. É vontade de Deus que agora a gente estude para valer o livro do céu e não pare mais. Então, eu vou deixar Valtorta para depois, vou deixar muitas coisas indo mais devagar, porque agora é a divina vontade, a regra. Jesus pede e a vontade dele é ordem. Então, meus irmãos, se vocês gostam, da Valtorta, tem outros sites que estão ensinando sobre a Valtorta na ordem, igualzinho eu. Tem um outro cara que está fazendo a Valtorta, ouça com ele, tá? Eu vou fazer depois quando chegar os livros que eu ganhei de uma pessoa. Quando chegar eu começo de novo, mas agora a prioridade é a divina vontade. Então, nesse momento, pode ser difícil ouvir essas coisas que eu vou falar da divina vontade, pode ser difícil muitas verdades que vocês nunca ouviram antes, pode ser que seja assim algo que inédito para você, mas é real. A divina vontade é real. Eu demorei para começar a pegar firme agora e eu vou pegar para valer, né? Então, doa quem doer, né? Custe o que custar. Mesmo eu tendo passando por muitos testes, né? Querendo me destruir, querendo me abalar. Ontem, enquanto eu estava fazendo os dois últimos áudios, claramente o demônio me atacou, né? Veio contra mim, né? Enquanto eu estava fazendo, fazia muito tempo que eu não sabia o que era a interferência demoníaca e ontem claramente aconteceu enquanto eu estava gravando. Eu acho que vocês podem até notar que teve alguns momentos que eu fiquei em silêncio porque eu estava ouvindo, né? Eu estava ouvindo a voz do bicho. Então, assim, porque eu estava falando sobre justamente o ataque dos demônios, né? E Jesus permitiu, né? Jesus permitiu para mim perceber que é uma batalha muito feroz realmente, né? E eu não tenho medo, tanto que na hora eu não fiquei com medo, mas só que o bicho não quer, né? Ele não quer que eu fale a verdade, tá sofrendo, o negócio tá feio. Mas é isso mesmo, a gente não vai ter medo, a gente não vai parar, né? A gente vai vencer as dificuldades. Tem muitas verdades que o Senhor está trazendo de novidade para mim, não novidade, né? É conteúdo do livro do céu, mas que tá assim clareando para mim bastante. E a gente vai entrar nesses temas cada vez mais. Então, é volume 1 ainda, tem muito chão pela frente e a gente não pode parar. A gente não pode de jeito nenhum, né, parar o fluxo. Então, vamos lá. O último assalto dos demônios. Luísa vê Jesus sofrendo uma segunda vez e aceita o estado de vítima, tá? A nova vida que começou foi como se eu ficasse na condição de estar isolada numa fazenda. Um dia, enquanto mais do que nunca fui atormentada pelo diabo, tanto que me senti perdendo força e falhando. À noite, enquanto estava, senti uma coisa mortal chegando e perdi a consciência. Nesse estado, vi Jesus Cristo cercado por tantos inimigos que o espancaram. Bateram na sua face, enfiavam-lhe a coroa de espinhos na cabeça, quebraram-lhe suas pernas e os braços, depois que quase o reduzirem em pedaços. Colocaram nos braços da Madonna, da Mãe do Céu, e isso aconteceu não muito longe de mim. Depois que a Virgem Maria o abraçou, ela se aproximou de mim e, chorando, disse-me: Filha, veja como meu filho é tratado pelos homens. As horríveis ofensas que cometem que nunca lhe dão trégua. Observe-o como ele sofre. E eu tentei olhar para ele e o vi todo ensanguentado, todas as suas feridas e quase todo desfiado.
reduzido a um estado mortal. Senti tantas dores que queria morrer 1000 vezes em vez de ver o meu Senhor sofrendo tanto, que tinha vergonha dos meus pequeninos sofrimentos. A Santíssima Virgem acrescentou, mas ainda chorando: comece a beijar as feridas do meu filho. Ele a escolhe como vítima, e se tantos o ofendem, se ofereça para sofrer o que ele sofre. Você lhe dará um descanso para sofrer. Você não acredita? Você não aceita? Desculpa. Eu me senti tão arrasada que me vi tão mal, o que ainda sou, e indigna, que não ousei dizer sim. A natureza tremia, me senti tão fraca em dores do passado que me deixavam num fio de vida. Então eu não sei como, à distância, vi os demônios que estavam gritando tanto e que tudo que eu tinha visto fazer ao Senhor, eles tinham que vir fazer comigo, se eu aceitasse ser vítima. Em mim mesma senti tantas dores, calafrios, que pensei que tinha que deixar esta vida. Finalmente, me aproximei de Jesus e beijei suas feridas. Parecia que, tendo feito isso, aqueles membros tão rasgados se curaram, e o Senhor, que antes parecia quase morto, estava começando a reviver uma nova vida. Internamente, recebi, entretanto, essas luzes sobre as ofensas que são feitas ao Senhor. Estas me atraíram para eu aceitar ser vítima, mesmo que eu tivesse que sofrer 1000 mortes, porque o Senhor merecia tudo, e eu que não podia me opor ao que Ele queria. Isso ocorreu enquanto estávamos em silêncio, mas naqueles olhares que demos um ao outro havia tantos convites, tantas flechas flamejantes que passaram pelo meu coração. A Santíssima Virgem pediu-me especialmente para eu aceitar. Mas quem pode dizer tudo o que eu passei? Por fim, o Senhor olhou para mim gentilmente e me disse: você viu quanto eles me ofendem e em quantas atitudes iníquas eles seguem fazendo? Sem perceberem, eles caem no abismo. Venha e ofereça-se perante a justiça divina como vítima de reparação pelas ofensas que são cometidas e pela conversão dos pecadores, que com os olhos fechados bebem da fonte envenenada do pecado. Um amplo campo se abre diante de você no sofrimento. Sim, mas também de muitas graças. Não vou mais deixar você. Virei a ti para sofrer tudo o que os homens fazem comigo, fazendo de você parte das minhas dores. E por ajuda e conforto, eu te dou a minha mãe. E parecia mesmo que ela se deu e me aceitou. Eu também me ofereci completamente a ela e a ele, pronta para fazer o que eles quisessem. E então terminei a primeira vez que saí de mim. Depois que me recuperei deste estado de petrificação que comecei a ficar, senti tantas dores, tanta aniquilação de mim mesma, que me vi como um verme miserável que não podia fazer nada além de rastejar pela terra. E eu disse ao Senhor: socorro! Sua onipotência me aterra. Vejo que se você não me recria, meu nada seria todo desfeito e se dispersaria. Dai-me o sofrimento, mas peço-lhe que me dê forças, pois me sinto morrendo. E assim começou uma sucessão de visitas de Nosso Senhor e tormentos dos demônios. Quanto mais eu me resignava, mais eles aumentavam sua raiva. Então, meus irmãos, esse trecho começa a momento assim do sofrimento de Luísa de ficar petrificada. É a primeira vez que ela recebe a graça, né, do sofrimento do seu estado habitual, que é a petrificação. Ela fica petrificada no corpo. É muito, muito incrível essa situação dela. É impressionante. Nunca eu tinha ouvido falar em outro santo que ficou nesse estado. Era como se o corpo dela ficasse um cadáver toda noite.
Toda vez que acontecia esse estado dela sair de si mesma e ficar nesse estado, mas nem sempre ela saía de si mesma, às vezes ela estava ali espiritualmente, mas estava com Jesus, estava, no momento espiritual. Então tem uns dons espirituais que não são muito conhecidos na nossa igreja, tá? E são, nós sabemos que tem o dom de bilocação, que São Padre Pio também teve, né? E Santa Teresinha também teve, outros santos tiveram, mas esse dom da Luísa é excepcional, especialíssimo para ela, mas tem muita ligação com outras coisas espirituais, do mundo espiritual que a gente não tem acesso, né? O sair do corpo. Então, quando eu falei isso com algumas pessoas, a pessoa falou que era espírita, que era uma linguagem espírita. Parecido, pode ser, mas só que Nossa Senhora também saía do corpo, né? Na Mística Cidade de Deus mostra que ela também tinha esse dom de sair do seu corpo e ir para o céu. Santa Faustina também, ela também foi levada ao céu, né? Mas só que no estado de Luísa, o corpo dela ficou petrificado. Então é uma coisa nova. E esse sair do corpo, né, tem um nome isso, né? Mas só que a gente não vai falar desses nomes. Ela só chamou isso de sair do corpo, ponto final. Eu não vou levar isso material para qualquer ordem espiritual de outro tipo de religião. Eu não vou tocar aqui nessas coisas, mas é uma coisa que existe, tá? Tanto que tem experiências de quase morte, até entre os católicos, né? Que saíram do corpo, que tiveram uma EQM, e tem várias experiências que Deus permitiu, né, que acontecesse nesses tempos agora, para que a gente possa compreender que isso não é impossível e que ele pode utilizar desse dom sim, que ele pode usar da clarividência, da clariciência, não sei mais o que, tem vários nomes aí que eles dão, mas é católico, tá? Ela é católica, então ela não fala nenhum nome desse tipo, ela fala que ela saía do corpo. Ponto final. É real, ponto final, isso é real. Não é demoníaco, não é uma heresia, não é nada que não seja de ordem espiritual total. Mas a pessoa que sai do corpo, ela sente uma fraqueza muito grande. É um poder excepcional, né, da alma. E esse poder excepcional, ela gasta muita energia. Então, quando ela volta para o corpo dela, é um sofrimento muito grande que ela tem, e o corpo fica como que aterrado, sem forças nenhuma. O corpo fica num estado muito complexo, diferente de tudo que possa imaginar. Então, a gente vai começar a acompanhar tudo, né? Agora no volume 1 vai começar a falar desses eventos extraordinários que aconteceram no corpo de Luísa, e são tudo de ordem espiritual, tem explicação espiritual, né? Mas só que nós católicos não estudamos esses fenômenos. Então não fique assustado com esses fenômenos. Não tem nada a ver com espiritismo, não tem nada a ver com demônios, não tem nada a ver com nada que seja contra a vontade de Deus. É Deus quem permitiu, é Jesus quem quis que fosse assim, para trazer para a gente uma realidade totalmente nova, para uma nova era de paz que está vindo, uma nova santidade que a gente não sabe tudo que Deus tem a nos oferecer, né? São Luís Maria de Montfort disse que esses santos dos últimos tempos teriam dons espetaculares nunca conhecidos antes por nós católicos, mas que são muito explorados pelos outros, pelas outras religiões que são curiosas, né? E que foram enganadas pelo demônio, né? E que foram espiritualmente, o demônio, ele sabe muita coisa e ele explorou esses mistérios espirituais que a gente sabe que os outros religiões trabalham com isso, mas só que tudo contaminado. Então a gente não vai tratar desses assuntos aqui, a gente vai trabalhar só o que a Luísa viveu, somente importa o que ela passou. Não precisamos preocupar com isso, mas a gente tem que compreender que isso existe. Ponto final. Ele quis que fosse assim, Deus quis que fosse assim. E tem vários outros santos que também tiveram fenômenos extraordinários também, que a gente sabe que tiveram, né? Mas eu não vou citar nomes aqui, não vou atrás deles, porque não é a minha intenção.
Aos poucos a gente vai falando deles no tempo de Deus. A Santa Mariana de Jesus Torres, eu já comecei a ler o livro dela. Ela é uma das místicas que também teve fenômenos muito extraordinários que a gente vai colocar aqui. Mas aos poucos. Não vamos focar nisso agora. A gente vai focar na Luísa, que a vontade de Deus é ela nesse momento. É ela que nós vamos tratar do assunto com ela, tá bom? Então vamos lá. A nova vida que começou, é uma nova vida mesmo, que ela começou agora a ficar petrificada. Começou como se eu ficasse na condição de estar isolada numa fazenda. Um dia, enquanto mais do que nunca fui atormentada pelo diabo, tanto que me senti perdendo a força e falhando. À noite, enquanto chegava, senti uma coisa mortal chegando e perdi a consciência. Então, era esse momento que ela perdeu a consciência, é justamente o momento que ela ficou, né? Pela primeira vez ela saiu do corpo dela, tá? É uma coisa mortal, parecendo que ela ia morrer, mas só que era o corpo saindo, era a alma saindo do corpo. Nesse estado, então, ela viu Jesus cercado por tantos inimigos. Então, não tem nada a ver com demônio, tá vendo? Ela estava sendo chamada por Jesus. E ela viu Jesus cercado por tantos inimigos que o espancaram, bateram na sua face, enfiavam-lhe a coroa de espinhos na cabeça. Né? É uma coisa transtemporal que ela passava, tá? Era transtemporal, é como se ela, né? É uma cena que Jesus permitiu para ela ver nesse estado espiritual transtemporal, que é fora do tempo, totalmente uma coisa impressionante, preparada para ela, tá? Então ela viu Jesus cercado por tantos inimigos que o espancaram, bateram na sua face, enfiaram-lhe a coroa de espinhos na cabeça, quebraram-lhe suas pernas e os braços, depois que quase o reduzirem em pedaços, colocaram-o nos braços da Madonna, e isso aconteceu não muito longe dela. Depois, a Virgem, a Maria, o abraçou. A Maria apareceu, nossa mãe. Ela se aproximou de Luísa e, chorando, disse: Filha, veja como meu filho é tratado pelos homens, as horríveis ofensas que cometem, que nunca lhe dão trégua. Então, isso é uma coisa interessante para nós, porque foi nos ensinado que Jesus não sofre, que ele é Deus. Que ele é Deus, que ele ressuscitou, ele não sofre. Por que aqui Nossa Senhora fala que o seu filho, como que o seu filho é tratado pelos homens? Então, tem uma novidade para nós aqui. Né? Como que Jesus sofre se ele é Deus ressuscitado? Então, gente, ele está ainda na terra, tá? Ele ainda está sendo tratado desse jeito pelos homens. Aonde, gente? Ele está na terra. Aonde que ele está na terra, gente? No Santíssimo Sacramento. Então, ele está aqui com a igreja. Ele nunca abandonou sua igreja. Ele nunca saiu do lado da sua igreja. Então, ele ainda está aqui, na sua humanidade, sofrendo continuamente, constantemente, pelos homens. Os homens na terra são o seu corpo místico. E seu corpo místico está sofrendo, está espancando a cabeça, né? Ele está sofrendo porque o corpo dele, ele não reconhece mais nenhum ser humano da terra como parte dele. Nesse momento, não tinha ninguém com o dom da divina vontade na terra. Ninguém. Então, nossa Mãe do Céu estava, né, trazendo essa realidade para dizer o quanto Jesus estava sendo maltratado há muitos milênios, continuamente pelos homens. Porque o corpo de Cristo não era reconhecido por Cristo, por causa de todos estarem vivendo fora da divina vontade. Ninguém na terra tinha o dom da divina vontade. Nesse tempo, nesse momento, nessa cena que Luísa vê, nesse momento, nesse dia que Luísa está escrevendo esse livro, é novidade. O dom da divina vontade não tinha sido dado ainda para ninguém. Né? Só Jesus e Maria tinham vivido esse dom e Adão quando perdeu no Éden. Então, temos que compreender que Jesus estava realmente assolado numa situação de sofrimento que não tem tamanho. Milênios de esquecimento, sendo blasfemado, sendo injuriado, sendo maltratado, sendo cuspido na cara. Nos piores tempos ainda, que foi o século XIX e XX. Né? E agora o século XXI chegando aí. Então, vocês não têm noção do
quanto Jesus estava nesse tempo, né, assim, desesperado. Todo esse tempo, até encontrar Luísa. Luísa foi a solução de todos os problemas de Jesus, tá? Aí você fala, mas e os outros santos da igreja? Todos eles não satisfaziam Jesus. Todos eles não satisfaziam Jesus, porque não estavam vivendo na divina vontade. Todos estavam vivendo uma santidade, ora na penitência, ora, né, na obediência, ora na humildade, cada um com os seus méritos, buscando as promessas, né, do corpo, né, da cruz de Cristo. Mas nenhum estava sendo vítima, não existia nenhuma vítima na terra ainda, sabe? Não tinha ainda nenhuma pessoa escolhida como vítima antes de Luísa. Todos que vieram foram pessoas escolhidas a Deus para trazer alguma realidade, alguma verdade, algum ensinamento para preparar a vinda de Luísa. Então, todos eles foram almas especialíssimas, os santos que viveram, escreveram coisas maravilhosas, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, né? São Tomás de Aquino, Santo Afonso de Ligório, todos esses santos foram muito maravilhosos. São Bernardo de Claraval e tantos. São Francisco de Sales e tantos outros. São Francisco de Assis foi o que mais chegou próximo do que pôde ser uma vítima, porque, né, também teve as estigmas, mas tudo ainda estava fora da divina vontade. Não estavam satisfazendo Deus, dando Deus a Deus. Não estavam, tá? Então, Nossa Senhora apareceu para Luísa nesse estado de sofrimento, apareceu Jesus sofrendo e ela falou, veja como meu filho é tratado pelos homens, aonde? No Santíssimo Sacramento. Veja as horríveis ofensas que cometem, que nunca lhe dão trégua. Observe-o como ele sofre. E eu tentei olhar para ele e o vi todo ensanguentado, todas as suas feridas, quase todo desfiado, reduzido a um estado mortal. Senti tantas dores que queria morrer 1000 vezes em vez de ver o meu Senhor sofrendo tanto. Eu tinha vergonha dos meus pequeninos sofrimentos depois que eu vi Jesus nesse estado tão mortal. A Santíssima Virgem acrescentou, ainda chorando, comece a beijar as feridas do meu filho. Ele a escolhe agora como vítima, e se tantos o ofendem, se ofereça para sofrer o que ele sofre. Ser pisada, ser maltratada, ser cuspida, ser tudo. Imagina tudo que a Eucaristia sofre, você também aceitar, passar por isso. Então ela perguntando, você não aceita? Aí Luísa não sabia como dizer sim, ela ficou preocupada, ela se sentiu tão arrasada diante daquela situação, ela se viu tão miserável, não entendeu como que ela ia fazer para passar por isso, não sabia se ela ia conseguir, né, tadinha, e indigna, achando-se indigna, não ousou dizer sim. A natureza tremia, me senti tão fraca em dores do passado, né, de se sentir culpada, que me deixavam no fio de vida. Então eu não sei como, à distância, eu vi os demônios que estavam gritando tanto e que tudo que eu tinha visto eles fazerem ao Senhor, eles iam vir fazer comigo se eu aceitasse ser vítima. Em mim, senti tantas dores, calafrios, que pensei que tinha que deixar essa vida. Finalmente, me aproximei de Jesus e beijei as suas feridas. Parecia que, tendo feito isso, aqueles membros tão rasgados, olha que impressionante, na hora que ela começou a beijar as feridas de Jesus, parecia que, tendo feito isso, aqueles membros tão rasgados se curaram. Vocês já ouviram falar isso? Um santo falar isso? Algum outro santo teve esse poder? Teve ou não? Nunca! Nenhum outro santo que já existiu, nenhum recebeu uma revelação dessa, uma visão dessa, uma possibilidade dessa. Ninguém. Ninguém. Só Luísa. Só Luísa. Só Luísa. Só Luísa. Finalmente me aproximei de Jesus e beijei suas feridas e parecia que, tendo feito isso, aqueles membros tão rasgados se curaram. E o Senhor, que antes parecia quase morto, estava começando a reviver uma nova vida. Uau! Que novidade é essa? Que poder é esse? Internamente, ela recebeu luzes,
sobre as ofensas que são feitas ao Senhor, estas me atraíram para eu aceitar ser vítima, mesmo que eu tivesse que sofrer 1000 mortes, porque o Senhor merecia tudo e que eu não podia me opor ao que Ele queria. Isso aconteceu enquanto estávamos em silêncio. As luzes que ela recebeu são as mesmas luzes que nós recebemos. Eu, enquanto estou sofrendo aqui na minha casa, as humilhações que eu passo, que eu já falei um pouco para vocês, enquanto eu estou sofrendo as humilhações, eu recebo muitas luzes de Jesus, muitas luzes. Ele me instruindo que esses sofrimentos que eu estou vivendo é para a glória dele. Me ensinando a aceitar esses sofrimentos, me ensinando a entender isso, a amar cada vez mais, a perdoar cada vez mais, a não me abater, a não ficar me sentindo mal. Ele me mostrando para mim quanto que eu estou sendo Jesus, sofrendo no lugar de Jesus, passando pelas mesmas dores que Jesus passou na sua missão. Que enquanto ele estava fazendo bem, ele era pisado, ele era humilhado, ele era perseguido, As pessoas chamavam ele de demônio. Eu sou chamada de bruxa na minha casa. Antes de ontem, meu marido me chamou de bruxa. Por quê? Porque a gente fala a verdade igual Jesus. Porque eu falei pro meu marido, meu coração dói de ver você tão desesperado, não confiando em Jesus. Não é assim. Jesus está conosco, Ele já provou que Ele nos ama. Acabou de sair uma aprovação para nossa empresa, de que a gente vai ganhar mais uma consultoria de graça do Sebrae. Mais uma. E essa consultoria de graça do Sebrae é só para ajudar a gente a vender mais, gente. Só para isso. E ele conseguiu entrar no full do Mercado Livre, que é algo inédito para uma empresa que está na situação que a gente está, de dívidas. E a gente conseguiu. É milagre. É Jesus. E eu vejo isso acontecer na minha casa. Ele, em vez de agradecer, se ajoelhar e falar glórias a Deus nas alturas, ele reclama, gente. Reclama de tudo que acontece, por mais mínimo que seja. Desconta na família, trata todo mundo mal, só por causa dele não ter tempo para fazer tudo o que ele gostaria de fazer. Ele reclama, gente, porque ele tem que colar um papelzinho. Ele fala que isso é coisa que ele tinha que ser outra pessoa para fazer. E que ele tinha que fazer coisas mais importantes. Ai, meu Pai do céu, gente. Vocês não têm noção das coisas que eu vejo, meu Pai do céu. Jesus fica na minha cabeça falando, filha do céu, meu Pai, me ajuda. O que eu faço, Senhor? Aí eu tenho que amar meu Jesus, eu tenho que adorar meu Jesus, eu tenho que agradecer o meu Jesus por tudo no lugar do meu esposo. Fazer tudo em nome do meu esposo, porque meu esposo não é capaz de fazer e eu tenho que fazer. Aí eu vou falar pro meu esposo que ele tá errado, que ele tinha que agradecer. Ele me chama de bruxa, Fala ele fica falando que por causa que eu dou aula aqui pra vocês, ele fica ouvindo, Ele não fica perto de mim pra ouvir nada que eu falo. Mas ele ouve, Porque não tem como não ouvir. Ele passa perto, acaba ouvindo. E aí ele vê que eu tô dando aulas aqui pra vocês. Aí ele acha que eu me acho toda inteligente. Mas só que ele não conversa comigo sobre assunto de Jesus. Quando eu falo de Jesus é um tormento para ele. Porque ele tá errado, ele sabe que tá. Gente do céu. Não é fácil. Não é fácil você estar numa casa onde você quer amar a Jesus, onde você quer servir a Jesus e acontece isso, mas eu sei que é permissão de Deus. Então, eu não fico preocupada. Jesus falou, é minha permissão, sou eu que estou fazendo isso, é pro seu bem, vai te ajudar a entender muita coisa da divina vontade, essa situação que você está passando com seu esposo. Tenha paciência. Tenha paciência, continue sendo firme, continue falando do meu amor, continue, me defendendo para ele, porque ele é a única pessoa que eu coloquei na sua vida para a qual você pode me defender pessoalmente.
Então você tem que me defender. Então eu defendo Jesus, porque Jesus faz muita coisa boa para minha casa. Nos abençoa demais. Gente, eu rezei esses dias. Eu rezei mesmo na frente do meu esposo, porque eu fiquei horrorizada com as coisas que meu esposo começou a falar. Aí eu peguei e falei assim: Jesus, por favor, na frente do meu esposo, Jesus, por favor, o Senhor é muito bom demais. Para de ser bom. Para de ser bom, porque Ele nunca vai ajoelhar para te agradecer enquanto o Senhor ficar passando a mão na cabeça e dando as coisas para Ele, Pai. Eu sei que o Senhor está dando por causa de mim também, porque eu estou pedindo, não estou pedindo, mas que eu estou fazendo a sua vontade e o Senhor abençoa, né? Eu sei que o Senhor faz isso por mim às vezes. Meu Deus, foi falar isso, gente. Vocês têm noção. Ele acha que eu sou soberba porque eu falo a verdade. Porque eu falo que eu rezo. Nossa, falar isso pra ele é a morte pra ele. É a morte. É uma pessoa que não dá pra entender. Em vez de ele ficar feliz. Nossa, graças a Deus que a minha esposa reza. Gente, é o contrário aqui em casa. Por quê? Porque é o inimigo que entrou na conversa. É a vontade humana que é opositora, a resistência, a pessoa que critica. Lembra que que eu ainda estou fazendo a formação da resistência para vocês, que sempre vai aparecer pessoas para te criticar, para te atrapalhar, para te fazer cair né, da onde você está, para te empurrar para baixo, que você não pode ficar dando ouvidos, não pode ficar perdendo tempo. Aí eu pergunto para Jesus: Senhor, eu amo meu esposo, eu não quero ficar exorcizando ele, eu não quero ficar desprezando, né? Desprezando ele, tratando ele mal. Eu quero a alma dele te louvando, te adorando, te exaltando. Jesus, como que eu faço? Como que eu faço? Então eu vou falar do seu amor. Eu vou protestar o seu amor. Não importa, ele pode me chamar do que ele quiser, de bruxa, de qualquer coisa, Jesus, ele pode chamar, não tem problema. Não importa comigo, mas ele não pode fazer nada contra o Senhor, não pode, porque o Senhor é muito bom. O Senhor faz tudo por nós. Não pode, ele não pode. Hoje, gente, ele brigou comigo porque eu peguei no celular para poder ver se tinha caído o dinheiro do auxílio emergencial, porque não tinha nem papel higiênico mais em casa. E eu falei pra ele assim: nossa, eu vou ver se, né? Aí, peraí que eu vou ver o celular. E quando eu fui ver no celular, e relei no celular, você precisa ver o descontrole do cara. Eu tava indo ver o celular só pra poder ver isso. Ele não quer deixar eu mexer no celular, ouvir áudio, sabe? Eu falo pra ele assim: mas eu preciso ouvir os áudios, não tem nada, não vai atrapalhar meu serviço. Eu tô desmontando o quebra-cabeça, não vai atrapalhar. Gente, ele não deixa eu ouvir um áudio enquanto eu tô desmontando o quebra-cabeça. Sabe o quebra-cabeça? Ele faz o quebra-cabeça, eu tenho que desmontar pra colocar na caixinha pra mandar pro correio. Não tem problema nenhum eu ouvir um áudio, eu ouvir um áudio de Deus, a missa, não tem problema nenhum. Ouvir o áudio das 24 horas da paixão, não tem problema nenhum eu rezar, eu cantar. Ele não deixa nada, não posso fazer nada. Eu obedeço, eu tô obedecendo, eu tô obediente, sabe? Eu tô obedecendo para poder não ter briga, para poder correr da discussão, para não dar motivo. Mas eu fui ver se o dinheiro tinha caído para poder falar para ele que tinha dinheiro para mim fazer a compra. Ele tinha perguntado para mim um dia antes: olha, vê amanhã se caiu o dinheiro. Aí eu lembrei e fui olhar. Na hora que eu peguei o celular, vocês precisam ver o escândalo que ele fez de graça. Eu falei: gente, eu falei: calma. Hoje eu fui calma, hoje eu fui gentil com ele. Eu falei: amor da minha vida, eu só tô olhando para ver se entrou o dinheiro. E entrou, olha só que legal, entrou. Aí na hora que ele viu que entrou o dinheiro, ele mudou na hora. Mudou na hora, automaticamente, começou a ficar uma boa. Eu falei: Jesus do céu, Pai nosso, Ave Maria. Quando eu falo do Senhor, ele não faz isso, não se acalma. Mas quando eu falo de dinheiro, aí ó, mudou o homem. Cadê o nervoso? Ficou todo contente porque caiu o dinheiro que eu ia fazer compra. Tá vendo, gente? Vocês estão entendendo? Sabe, não tô julgando meu esposo de jeito nenhum, mas é real, gente. Gente do céu, a pessoa que não quer aprender sobre a divina vontade, vocês vão ver, vocês vão passar por isso. Eu tô passando, vocês vão passar também. Se vocês se aproximarem cada vez mais dessa verdade, se vocês continuarem estudando, né, vocês vão perceber as oposições que vão acontecer.
tem uma força que vai vir contrária a nós, ao nosso trabalho, à nossa missão de divulgar a divina vontade, porque Jesus fala no livro do céu que o inimigo não quer que a divina vontade se realize. E ele vai permitir. E Jesus permite também, na divina vontade, essas oposições. É parte do processo. A gente vai estudar cada vez mais, a gente vai entender isso. Faz parte do processo, né? É o mesmo sofrimento de Jesus que você assume, né, em você. Você tem que assumir a vida de Jesus na terra. Jesus fala muito para mim sobre isso. Fala assim, é você quem vai viver a minha vida agora. A minha humanidade está em você. Então, toda a oposição que eu também passei, você vai passar. Então, eu fui chamada de demônio, você vai ser chamada de bruxa. Faz parte, né? E quem que vai fazer isso? É o santo que não faz, né? O Nazaré. Aonde que é a sua Nazaré? Aonde que é o lar de Nazaré na sua vida? É a sua casa. Vai começar pela sua família. Já te chamaram de fanática, já tentaram te internar. Não vai mudar. Isso, a realidade continua. Enquanto você estiver falando da divina vontade, sempre vai ter oposição. Mas essa oposição é para minha glória, né? Oferta para mim. Então eu oferto tudo para Jesus. Aí, ó, você viu quanto eles me ofendem? E em quantas atitudes iníquas eles seguem fazendo? Sem perceberem, eles caem no abismo. Venha e ofereça-se perante a justiça divina como vítima de reparação pelas ofensas que são cometidas e pela conversão dos pecadores, que com os olhos fechados bebem da fonte envenenada do pecado. Um amplo campo se abre diante de você no sofrimento. Aí, ó. Um amplo campo se abre diante de você no sofrimento. Sim, mas também de muitas graças, tá? Então, para nós também. Nós agora estamos começando o livro do céu. Na hora que eu decidi falar sobre o livro do céu, começou essa guerra mais feroz aqui na minha casa. Impressionante. Mas é para poder, quanto mais oposição tiver, mais graças e mais reparação a gente está fazendo para Jesus, né? E as graças é o quê? É as luzes que vão cair sobre essa missão que vai iluminar a vida de milhares e milhares de pessoas no futuro, que vai ficar com esse conteúdo aqui para aprender a viver na divina vontade na prática, né? E a gente está vivendo na divina vontade com o demônio solta. No reino da divina vontade, na era da paz, o demônio vai estar totalmente amarrado lá no abismo. Daí vai ser bem mais fácil. E nós que estamos vivendo na divina vontade agora, e o reino está sendo instaurado dentro do nosso coração, no meio da guerra feroz contra o demônio presente dentro da nossa casa em Nazaré. Infelizmente, na minha casa não é São José que está morando comigo, como Maria viveu. Na minha casa eu tenho São José, né, que é pecador, não é o São José que é santo, ainda não, mas que vai ser, para a glória de Deus Pai, porque eu creio, a gente não está aqui trabalhando à toa, né, mas enquanto o Senhor permitir, a gente é falho, eu também sou falha, eu também estou falhando, eu ainda estou aprendendo, eu ainda preciso mudar em muitas coisas, preciso ser mais gentil, mais dócil, mais mansa. Tudo isso é um processo que eu estou respeitando em Deus, né? E eu não quero ofender a Deus, né? Eu quero ascender todos os dias na divina vontade. Não, aí o que Jesus fala na formação que eu falei sobre Adão? Na formação que eu falei sobre Adão, Jesus revelou para mim que o que a vontade humana faz com o ser humano? A vontade humana faz a gente ter dúvidas. A vontade humana faz a gente ter medo de Deus, desconfiança de Deus, dúvida. Quando Adão comeu aquela fruta, ele aprendeu a duvidar de Deus. Ele começou a ter dúvidas se Deus o amava. Ele começou a ter medo de Deus. Ele começou a achar que ele sabia mais do que Deus. Ele começou a achar que Deus era o seu inimigo. Começou a culpar Deus de todas as desgraças dele. Começou a ver Deus como seu opositor. O ser humano vê assim, desde que mantém-se no pecado.
Agora, se você é batizado, no ato que você é batizado, essa oposição acaba e você se torna filho amado de Deus. Mas você precisa renovar essas promessas do batismo continuamente através dos sacramentos, recebendo a confissão, confessando seus pecados, recebendo a Eucaristia e ficar continuamente vivendo em estado de graça, continuamente se arrependendo todos os dias dos seus erros, continuamente convertendo-se dos seus erros, voltando a atenção para Deus. Se você não fizer esse processo de estado de graça, as luzes e as graças não descem sobre a sua vida e você não tem esse entendimento de que Deus está te chamando para amá-lo e que você não tem que ver ele como seu inimigo e somente como seu pai. Como seu pai. Então é muito importante isso. Então, vamos continuar aqui. Parecia mesmo que ela se deu e me aceitou. Ele falou que Nossa Senhora seria ajuda e conforto para Luísa. E parecia mesmo que ela se deu e me aceitou como sua filha. E eu também me ofereci completamente a ele e à Virgem, pronta para fazer o que eles queriam. E então terminei a primeira vez que saí de mim. Então foi a primeira vez que ela saiu de mim. Saiu dela. Depois que me recuperei daquele estado de petrificação que ela voltou para o corpo, comecei a sentir tantas dores quando volta para o corpo. É muito estranho, gente. É muito estranho, é muito difícil. Vem uma aniquilação muito grande. Ela sentiu tanta aniquilação de mim mesma que me vi como um verme miserável. A pessoa fica dolorida, o corpo dolorido. É muita dor, é muita... Nossa, é uma fraqueza absurda, que não podia fazer nada além de rastejar pela terra de tão fraca que ela ficava. E eu disse ao Senhor: socorro, sua onipotência é minha terra. Vejo que se você não me recriar, meu nada seria todo desfeito e se dispersaria. Dai-me o sofrimento, mas peço-lhe que me dê forças, pois me sinto morrendo. E assim começou a sucessão de visitas de Nosso Senhor e os tormentos dos demônios. Quanto mais eu me resignava, mais eles aumentavam sua raiva. Então, acontece a mesma coisa com a gente. Quanto mais a gente se resigna à divina vontade, quanto mais a gente se abaixa para fazer o que Deus quer, mais aumenta a raiva de Satanás e dos homens também. Então, se preparem, porque quando começarem a ler o livro do céu para valer e falar desse livro do céu, se preparem, porque é guerra, 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 guerra. Tá? Quer viver na divina vontade? Vai ter paz, mas sempre no meio da guerra. Tá? Sempre no meio da guerra. Então, Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat.